apóstolo São João. Capítulo 2. Jesus purifica o templo. Versículo 3. Estando próximo a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Versículo 14. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas. Derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas. Versículo 16. Tirai daqui essas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercados? Versículo 17. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: no zelo da tua casa me consumirá. Versículo 18. Então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostra para provar que tens autoridade para fazer isso? Versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: destrui este templo em 3 dias e o levantarei de novo. Versículo 20. Disse aos judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Versículo 21. Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Versículo 22. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele disseram. Então, creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Versículo 23. E estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Versículo 24. Jesus, porém, não confiava neles, pois a todos conheciam. Versículo 25. E eles não necessitavam de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Jesus instrui a Nicodemos. Capítulo 3, versículo 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e um dos principais dos judeus. Versículo 2. Este foi de noite encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinais de parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Versículo 3. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornará a nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe
de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Nicodemo perguntou: como pode ser isto? Versículo 10. Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Versículo 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos e contudo não aceitais o vosso testemunho. Versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como quereis se vos falar das celestiais? Versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Versículo 20. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Outros testemunhos de João Batista. Versículo 22. Depois disse, foi Jesus com os seus discípulos para a terra de Judeia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Versículo 23. Ora, João também estava batizando do Eno, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Para lá ia o povo para ser batizado. Versículo 24. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Versículo 25. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Versículo 26. Foram a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando e todos vão ter com ele. Versículo 27. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Versículo 28. E vós mesmos sois testemunha de que vós diz: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Versículo 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve a alegria, se muito com a voz
do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos aquele que vem da terra. Pertence-se à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu sobre todos. Versículo 32. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Versículo 33. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Versículo 34. Aquele que Deus enviou falar as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Versículo 36. Todos aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus.